mais importantes da Bíblia. E Isaías, ele é chamado de o profeta messiânico. Messiânico vem de qual palavra? De Messias. Amém? Messias significa Salvador. Amém, pessoal? Salvador. Então, ele foi o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus. Amém? Você vai ver muitas profecias referentes ao Senhor Jesus no livro de Isaías. E essa aqui é uma das mais importantes da Bíblia, porque está descrito aqui o sofrimento de Jesus e o que o seu sofrimento trouxe para as nossas vidas. Amém, pessoal? Porque Jesus não sofreu à toa. Jesus não foi crucificado à toa. E quero dizer para você, vou repetir o que eu disse ontem, foi ontem, foi quinta, que o sofrimento de Jesus não foi só ser crucificado, ser açoitado e ser crucificado. Amém, pessoal? Não foi só os pregos nas mãos, nem os açoites, o prego nos pés também, nem a lança que furaram o lado dele. Quem está entendendo? Mas sobre ele estava um grande peso, o peso do pecado de toda a humanidade. Porque se o sofrimento de Jesus fosse ser só crucificado, ainda que foi um grande sofrimento, outras pessoas também foram crucificadas. Sim ou não? Você não quer imaginar milhares, não sei se milhões, não vou exagerar não dizer milhões, mas milhares de pessoas foram crucificadas, porque inclusive alguns apóstolos do Senhor Jesus Cristo também morreram crucificados. Porém, eles morreram pela causa de Cristo. Amém? A morte dos apóstolos não tira o pecado de ninguém. O que tira o nosso pecado é a morte de Jesus. A crucificação era um método era a pena de morte da época. O Império Romano adotou, mas já havia muito antes do Império Romano, mas o Império Romano adotou a crucificação como pena de morte. Todo malfeitor, toda pessoa que era condenada à pena de morte, ela era levada para ser crucificada. Como existe hoje as penas de morte, não aqui no Brasil, mas em outros países, como nos Estados Unidos, as penas de morte hoje até são até mais fáceis, sim ou não? São até mais fáceis. Injeção letal, a pessoa morre rápido. Como é? Fuzilamento, Fuzilamento. É só um tiro e basta. Esse, Cícero, é só um tiro e basta. Aí já tem um que sofre mais um pouquinho, que é a cadeira elétrica. O camarada sofre mais um pouquinho, o cérebro é assado. Então, isso aí é pena de morte. Se fosse nos dias de hoje, o Senhor Jesus sofreria uma dessas penas de morte. Porém, era necessário ele morrer de morte de cruz. Porque está escrito o quê, pessoal? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus, era necessário ele ser pendurado no madeiro para se tornar maldito em nosso lugar. A maldição que era para cair sobre nós, caiu sobre o Senhor Jesus. A ira de Deus, a ira que Deus estava contra a humanidade, caiu sobre o seu próprio. Até lembre que Jesus, ele, em meio àquele sofrimento todo, sofrimento terrível, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Significa: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus desamparou o Senhor Jesus por conta do sofrimento. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Então Jesus sofreu por nós. E aqui Isaías descreve isso, é interessante. A palavra de Deus é maravilhosa. Sim ou não? Porque foi escrito isso aqui 700 anos antes da vinda de Cristo. É maravilhosa a palavra de Deus. A partir do versículo 2. Porque
Isso tudo falando sobre o Senhor Jesus. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia aparência nele, para que o dê. Aqui, pessoal, está falando do momento do sofrimento de Jesus. Não está falando de toda a vida dele. Amém? Tem alguns até que acham, está falando, Jesus era feio, né? Nenhuma beleza havia nele. Mas aqui é no momento que ele estava apanhando, ele estava sendo chicoteado, ele foi crucificado. Amém? Desde que ele foi condenado, levando a cruz até o Calvário. É esse momento que Isaías está descrevendo. Porque Jesus, em todo aquele sofrimento, todo ensanguentado, levando a cruz, rejeitado pelos homens, que beleza haveria? Ou que beleza havia? Ele naquele estado? Nenhuma. E as pessoas olhavam para ele e não o desejavam, podemos dizer assim, como Senhor, como Salvador, porque ele estava naquela situação. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Porque você há de convir comigo que a aparência, quando a pessoa está bem apresentável, chama a atenção. Sim ou não? Não chama a atenção? Eita, está arrumado. Olha, está arrumado. Jesus não tinha nada disso naquele momento. Estava ali, inclusive, ele, pelo contrário, durante a sua vida, ele vestia uma túnica pessoal, muito valiosa. Até lembre que os soldados fizeram o quê? Você acha que era qualquer túnica, era? Quando Jesus foi crucificado, que tiraram a túnica de Jesus, eles lançaram sorte para ver quem ficava com a túnica. Ou seja, eles fizeram ali um jogo de azar para ver quem ganhava. Vamos traduzir para os dias de hoje. Vamos dizer que eles jogaram ali um... Como é que se chama? Bozó, é? Bozó o coisinha? Não, bozó mesmo. Vamos ver aqui de quem é a túnica. Qual é o teu número? 3. O teu é 4, o teu é 5, o teu é 6. Aí jogaram lá. Eita, deu 3. Então é tua. Quem está entendendo, pessoal? Para ver quem ficava com a túnica de Jesus, porque era muito valiosa. Até ele foi condenado. E depois tiraram. E aí nenhuma beleza havia. Ele não tinha nada aparentemente, nada na aparência, naquele momento, para chamar a atenção das pessoas. E as pessoas vendo aquela situação começaram a blasfemar e a xingar o Senhor Jesus. Sim ou não? Dizendo, se é o rei dos judeus, desce da cruz. Se é o rei dos judeus, por que está sofrendo tanto assim? Não é o rei? Não disse que era o rei? Olha só. Mas como Isaías mesmo disse, a gente vai ver aqui na leitura. Aí veja, no versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de quê, pessoal? De dores. E experimentado nos trabalhos. Agora olha só, como um de quem os homens escondiam o rosto. Enquanto Jesus fazia milagres, multiplicava os pães e os peixes, ninguém se escondia dele, sim ou não? Pelo contrário. Chegava lá, mestre, a gente quer comer. E Jesus até fez uma crítica, porque disse, vocês vieram atrás de mim, foi pela comida, viu? Porque ele já havia multiplicado os pães. Aí eles, esse mestre é bom demais, multiplica a comida, nunca vai faltar comida não. Aí Jesus passou para o lado do outro lado do mar da Galileia,
E eles foram lá atrás. E Jesus disse, é assim, vocês vieram não pelas maravilhas e milagres, curas que eu fiz, mas vocês vieram por causa da comida. Olha só. Enquanto Jesus estava ali abençoando, fazendo maravilhas, libertando, curando, transformando, ninguém se escondia. Eita, maravilhoso, eu fui curado. Mas no momento do seu sofrimento, todos escondiam o rosto. Inclusive, pasmem, os apóstolos. Amém, pessoal? Os apóstolos estavam escondidos. Tudo bem que claramente Pedro negou, mas os outros estavam escondidos com medo, com exceção do apóstolo João, que estava ali ao lado, junto com Maria, mãe de Jesus. Mas os outros estavam todos escondidos, com medo. Até porque isso aí já era para se cumprir uma profecia, que diz assim, pessoal: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, Jesus foi ferido e as ovelhas o quê? Se espalharam. O abandonaram. Fato e de verdade. Então, naquele momento, as pessoas, aqueles que antes estavam ali ouvindo Jesus e recebendo milagres, estavam o quê? Escondendo o rosto. Ah, não quero. Agora é com ele, se vire. Inclusive, muitos que receberam milagres e ouviram as palavras de graça, quando Pilatos perguntou o que queria fazer dele, pode ter certeza, muitos dos que receberam milagres e ouviram a palavra, também disseram o quê? Crucifica. Veja como o ser humano, ele é. Ele muda de ideia facilmente. Ele muitas das vezes não tem certeza do que ele quer. Ou se tem, às vezes até tem certeza, mas por medo não assume essa certeza que tem dentro do seu coração. Sim ou não, pessoal? Tem muitas pessoas aí que estão sofrendo, estão comendo o pão que o diabo amassou. Elas até creem em Jesus Cristo. E elas assistem filmes bíblicos. Elas até ouvem uma pregação em casa, ouvem um louvor e choram. Mas elas não têm a coragem de assumir a fé. Se assumisse, Jesus mudaria a vida delas. Mas ela não assume, sabe por quê? O mesmo motivo que José de Arimateia não assumiu. Apesar que eu acredito que mais na frente ele assumiu. Mas até a morte de Jesus, ele não tinha assumido a fé. Ele não servia. Observe que a gente leu que ele servia a Jesus, mas ocultamente. Ou seja, em secreto. Escondido. O crente 007 era o José de Arimateia. Era um homem rico, José de Arimateia. Era senador. Veja a autoridade dele. Ele tinha tanto prestígio e autoridade, que ele foi falar com Pilatos para pegar o corpo de Jesus. Pegou o corpo de Jesus, colocou numa sepultura nova. Olha só, pessoal. Então, pessoas que estão sofrendo, que deveriam assumir a sua fé e sair de cima do muro, dizer, agora eu sou de Jesus, não importa. É uma canção animada, né? Como é? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém? Não importa. Eita, pastor, mas coitado do meu pai e da minha mãe, eles vão sofrer muito se eu assumir a minha fé. Né? Inclusive, muitos pais já disseram, perdi o meu filho agora. Porque ele agora é o quê? É crente. Não é verdade, Zezízer? Perdi o meu filho, ele é crente. Né? O pai do pastor Zé Roberto falou isso com ele. Perdi o meu filho, porque agora ele virou crente. Quando virou pastor, ele desgraçou tudo. Desgraçou entre aspas. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Amém? A minha avó disse à minha mãe, disse a mim, meu filho, faça que nem a sua mãe, não, porque minha mãe se converteu primeiro.
Foi. Faça não o que a sua mãe vai fazer, meu filho. Faça não. Tá vendo aí? Mas depois ela aceitou. Depois ela aceitou. A gente tirou as imagens que ela tinha lá num guarda-roupazinho que ela tinha. E ela nem se queixou. A gente botou no saco e botou no lixo. Pronto. Não lembro. Mas, e é? Ah, sim, sim, eu disse, pode cair sobre mim. Amém? É, eu quero esse pecado. É. Aí, algumas vezes pregando a palavra para ela ali, e acredito que ela aceitou antes de partir. Amém? Mesmo sem falar, mas eu perguntava, ela balançava a cabeça. Jesus é quem sabe. Amém, pessoal? Mas o que é que eu estava falando mesmo para entrar nesse assunto? Ah, sim. O pai, a mãe diz, né? Perdi o meu. Ah, às vezes muitos filhos não assumem a fé. Eu já vi casos assim. Porque vai chocar o seu pai, a sua mãe e os seus parentes. Meu irmão, você tem consciência que é a verdade? Assuma. Pilatos, ele queria saber o que era a verdade. Jesus disse, olha, eu vim dar testemunho da verdade. E Pilatos disse, Jesus, e o que é a verdade? Como se ele tivesse uma ironiazinha. Existe verdade. O que é a verdade? Jesus veio dar testemunho da verdade. Amém, pessoal? A verdade é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas estavam escondendo o rosto do Senhor Jesus Cristo. De Jesus, né? Escondendo, se escondendo. Olha só. Como um de quem os homens, o final do versículo 3. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era o quê, pessoal? Era desprezado. E não fizemos dele caso. Observe que Isaías, ele não diz de terceiros. Ou seja, olha, eles não fizeram de Jesus caso algum. Observe que ele se coloca no meio também. Amém? Nós não fizemos dele caso. Não é assim? Cadê? E nós, quando eu digo nós, pessoal, eu estou no meio incluído. Sim ou não? Agora se eu dissesse, olha, vocês, viu? Eu não. Olha, vocês não fizeram caso de Jesus, eu não. Eu fiz. Não. Todos nós fizemos descaso de Jesus um dia. Sim ou não? Todos nós. E enquanto nós não tínhamos aceitado Jesus, nós também éramos culpados da sua crucificação. Fique sabendo isso. Quem ainda não aceitou Jesus é culpado da crucificação dele. Está escrito isso em Hebreus. Agora aceitou, perdoado. Imediatamente. Não leva nem um milésimo de segundo. Jesus, eu te aceito, Senhor. Perdoado na hora. Seus pecados são apagados. Amém? Versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando olhavam para Jesus, diziam: Ele está passando tudo isso porque é um castigo de Deus. Ele não é de Deus, por isso que ele está passando por isso.
Não era isso que as pessoas diziam? As pessoas não diziam, se é o Filho de Deus, desce da cruz? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Até quero abrir um parênteses para dizer a você que às vezes a gente passa por situações que as pessoas falam a mesma coisa de nós que falaram para o Senhor Jesus Cristo. Porém, acredite, observe que poucos dias depois ele foi exaltado e glorificado. Mas as pessoas diziam, não é de Deus porque está passando por isso. Às vezes, você passa por situações que vão ter pessoas que vão olhar para você e vão dizer, não é de Deus? Você está passando por isso. Não vai para a igreja todo dia. Não virou crente agora. Você está passando por isso. Não fala que Deus é fiel. Não fala que Deus é grande, que Deus é poderoso. E não pense que é porque Deus te abandonou. Amém, pessoal? Não pense que às vezes não é castigo de Deus. Ele permitiu. Mas não é castigo de Deus. Mas continue acreditando firme na sua fé. Porque lá na frente Deus vai te exaltar. Amém? Deus vai exaltar o humilhado. Deus vai levantar o caído. Escutou isso? É. Ah, a gente, é. Olhado? E é? Tá certo. É passageiro, amém? A gente pode adoecer. Mas a gente ora e não permanece doente. Amém, pessoal? Então as pessoas dizem isso. Não é de Deus porque está passando por isso. Não é de Deus porque não está pagando as suas contas. Claro, quando é como é que se diz? Por negligência, né? Aí tudo bem, está sendo mau caráter. Mas de repente você teve um desacerto na vida e não conseguiu quitar as suas contas. Vamos dizer, não é crente. Às vezes o coitado teve um desacerto. Amém, pessoal? Teve um desacerto, né? Mas você é de Deus. E você sabe se você é de Deus. Seu coração lhe diz se você é de Deus. Amém? O seu coração lhe diz: eita, eu sou um pecador, eu sou falho, mas eu sou de Deus. Quem está entendendo, levante a mão. Diga graças a Deus. Então, as pessoas diziam isso de Jesus. Olha, o 5, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, os nossos pecados. E moído por causa das nossas iniquidades. Refere também a pecado, injustiça. Agora olha só. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Palmas para ele, pessoal. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pastor, estou sem paz. Vá orar, meu irmão, e peça essa paz, porque o castigo já estava sobre ele. Amém? Tenha paz. Pastor, eu não, paz. Vá orar e reivindique, tá certo? Reivindique os seus direitos. Amém? Senhor, está escrito, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Eu quero paz, Senhor. Amém, pessoal? E Deus diz a sua palavra em Jeremias, olha, vinde e apresentai as vossas causas. Vinde e arrazoemos. Ou seja, vinde e conversemos, apresenta as tuas causas. Né? Eu te justificarei. Reivindique, Senhor, está escrito. Se cumpra-se na minha.
Versículo 6. Todos nós andávamos o quê? Desgarrados, né? Observe que nós somos comparados com o quê, pessoal? Ovelhas, sim ou não? Jesus é o pastor maior, o pastor supremo. E a gente é ovelha. Todos nós andávamos o quê? Desgarrados, espalhados, sem ter um rumo. Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. Deus fez cair sobre o Senhor Jesus a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Ou seja, como ele disse, o meu reino não é desse mundo, Jesus ficou quieto e aceitou tudo que estavam fazendo contra ele, porque ele sabia que era necessário. Sim ou não, pessoal? Então ele foi como uma ovelha muda, ele aceitou tudo. Aceitou levar tapa, rosto, ser cuspido e humilhação, sim ou não, pessoal? E nós estamos falando do Rei dos Reis, do Filho de Deus. Quem aqui gosta de ser cuspido no rosto? Ninguém. Às vezes é melhor levar um soco, não é verdade? A dor do soco é maior, viu? Mas a humilhação de ser cuspido, não é verdade, pessoal? E Jesus foi cuspido. Eu lembro quando criança, que tinha aquelas brigas de criança, mas era briga violenta mesmo. Aí ficavam os colegas atiçando, né? Aí diz, tava um de frente para o outro, e chegavam no meio e diz, ó, quem cospe primeiro? Botava a mão assim no meio. Cospe primeiro. Aí quando um cuspia, ele tirava a mão e era na cara do outro. Né? Humilhação. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Jesus sofreu tudo isso calado. Claro, porque ele sabia que era necessário. Quem está entendendo? Levante a mão e diga graças a Deus. 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Isso significa que a vida de Jesus como homem aqui na terra durou pouco. Ele morreu com quantos anos? 33. Novo. Sim ou não? Quem contará o tempo da sua vida? Ou seja, foi breve. 33 anos. Novo, Jesus morreu. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Tudo bem, tudo se cumpriu. Amém? Jesus foi sepultado, foi colocado num túmulo novo e que era de um homem rico. Amém? José de Arimateia. Tudo se cumpriu. 10. Ou melhor, no 9 ainda. Ainda que nunca cometeu o quê? Injustiça. Nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou o quê, pessoal? Moê-lo, fazendo enfermar. Veja, a Deus agradou moer o Senhor Jesus Cristo. Pastor, sentiu prazer no sofrimento de Jesus? Não. Isso significa que Deus permitiu tudo, sabendo os resultados que o sacrifício produziria. Amém? É igual você se esforça, você sofre, e você crê no resultado lá na frente, sim ou não? Você vai trabalhar, você monta um negócio,
Você diz, eu vou me esforçar aqui, vou me apertar daqui, vou me apertar dali, vou ter algumas privações, algumas necessidades, mas eu sei que o resultado vai ser bom lá na frente. Você se sujeita a algum sofrimento, a passar até necessidade, para ter um resultado lá na frente. Vocês estão entendendo, pessoal? Não é assim? Sim ou não? Agradou a Deus moer o Senhor Jesus porque ele sabia dos produtos. Continuando. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, ou seja, o Senhor Jesus, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Agora, tudo isso aqui se cumpre na minha vida, pessoal, se eu fizer o que diz o versículo 1. Leia aí o versículo 1 comigo, ó. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do? Perguntas que já têm a resposta. Quem deu crédito à pregação? Como se dissesse, poucas pessoas. Ninguém. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, se eu der crédito à pregação, o braço de Deus se manifesta a meu favor. Se eu acreditar na pregação. Amém, pessoal? Então, quando a gente fala de Jesus e a pessoa acredita, Deus se manifesta a favor dela e a abençoa. Agora é necessário acreditar através da pregação. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra